Você já se perguntou o que aconteceria se a humanidade fizesse contato com vida alienígena? Há quem diga que isso já aconteceu e está acontecendo. Que os governos escondem a verdade de avistamentos, encontros e abduções. Já a ficção nos deu muitas ideias, como em filmes, séries e animes. Mas foi Joseph Hynek, astrônomo, professor e consultor da Força Aérea dos Estados Unidos, que trabalhando lá por 20 anos teve acesso a mais de 12 mil relatos sobre OVNIs. Ele publicou em 1972 o livro A Experiência com OVNIs, uma investigação científica, organizando o que ele chamaria de contatos imediatos, onde ele propõe um sistema para categorizar os avistamentos. Essa classificação vai do primeiro ao terceiro grau, mudando para sempre a forma como investigamos o desconhecido. Mas afinal, o que são esses contatos imediatos? Imagine que nem todo avistamento OVNI é igual. Ver uma pequena luz piscando no céu é uma coisa, mas ter um objeto pousando na sua frente é outra completamente diferente. Hynek criou essa escala para medir a proximidade e a intensidade de cada interação entre nós e eles. Para ele, um contato imediato só acontece de verdade quando o objeto está a menos de 150 metros de distância. Ou seja, perto o suficiente para não restar dúvidas de que algo extraordinário está acontecendo. O primeiro grau é o mais comum, onde todos os dias milhares de pessoas presenciam luzes no céu, na maioria das vezes à noite, e desafiam qualquer explicação, e não conseguimos identificar exatamente o que estamos vendo. A maior parte das histórias e imagens de avistamentos OVNIs fica aqui no primeiro grau, o avistamento de algo que não conseguimos identificar. Moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! No segundo grau, as coisas deixam de ser apenas visuais. O fenômeno passa a deixar marcas reais no ambiente físico, como aqueles círculos em plantações, falhas em aparelhos eletrônicos ou até mesmo animais agindo de forma estranha. Já no terceiro grau, estamos falando de um encontro visual. Pessoas em todo o mundo relatam ter ficado cara a cara com essas criaturas. Muitos os descrevem como seres de baixa estatura, pele acinzentada e cabeças desproporcionalmente grandes. Esses são conhecidos como Greys. Como no icônico caso do ET de Varginha, em 1996, no relato, as irmãs Liliane e Valquíria Silva, junto com sua amiga Kátia, estavam voltando do trabalho quando decidiram pegar um atalho por um terreno baldio. Elas avistaram a criatura abaixada perto de um muro e a descreveram como perna e braços normal, de um homem normal, assim. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. As irmãs ainda dizem que ao chegar em casa apavoradas, disseram para a mãe delas que tinham visto o próprio diabo. O quarto grau, um encontro é direto e invasivo, diferente do aqui você não apenas vê as criaturas, mas faz parte do experimento. É o estágio da abdução, onde as pessoas afirmam terem sido levadas contra sua própria vontade. Os relatos descrevem cenas de exames médicos desconhecidos, que deixam marcas inexplicáveis ao corpo, como cicatrizes ou pequenos implantes. O mais perturbador é o chamado missing time, lapsos de tempo, em que a memória parece ter sido apagada. As pessoas sentem que se passaram minutos, mas podem ter sido horas, dias, meses ou até anos. Depois de encontros bizarros e abduções traumáticas, o quinto grau é o mais amigável. O contato é voluntário e consciente. As pessoas relatam se comunicar diretamente com seres de outros mundos, seja por sinais físicos ou telepatia. Diferente da invasão do quarto grau, no quinto, o humano deixa de ser uma vítima para se tornar um, digamos, amigo. É o caso de Billy Meier, um suíço que afirma ter encontros físicos em comunicações telepáticas, seres chamados Leijaren, desde criança na década de 40. Seres vindo de um sistema além do aglomerado das Pleiades. Ele apresentou centenas de vídeos e fotos em formatos de disco, além de amostras de metal que ele dizia serem de outro mundo. Ele defende que essas criaturas não são humanos, mas mentores que trazem ensinamentos espirituais e alertas sobre o nosso futuro. Os primeiros 3 graus são os contatos clássicos,
baseado na lógica de Hynek, mas com o passar das décadas, os relatos ficaram tão complexos, bizarros e violentos que a escala de 3 níveis não era mais o suficiente. Para muitos, o fenômeno vai muito além de luzes no céu ou desenhos no solo. Então agora, convido vocês para ir um pouco mais longe. No 6º grau, as coisas ficam mais sinistras. É o estágio onde o encontro resulta em ferimentos físicos ou a morte. Um dos casos que o retratam bem é o das máscaras de chumbo, quando 2 técnicos em eletrônica, seus corpos foram encontrados sem sinais de violência ou envenenamento. O bizarro é que eles estavam de capas de chuva e usando máscaras de chumbo artesanais, que cobriam apenas os olhos, supostamente para proteger a visão de uma luz intensa ou radiação. E ao lado deles tinha um bilhete com instruções precisas. 14h30. Estar no local determinado. 18h30. Ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. O que dava a entender que eles estavam esperando um sinal ou algum contato. Testemunhas da época, incluindo uma moradora local, relatavam ter visto uma nave sobrevoando o morro naquela mesma noite. Relatos posteriores mencionam que a vegetação onde os corpos foram achados demorou muito para voltar a crescer, sugerindo algum tipo de radiação ou efeito físico intenso ao solo. O indivíduo passa a ser controlado por parasitas biológicos ou implantes neurais. Relatos como os do médico Roger Lyer descreve a remoção de pequenos objetos metálicos fundidos aos nervos dos pacientes, funcionando como um dispositivo de controle remoto. Mas o controle da sociedade vai além. Essas entidades são capazes também de trocar e vestir nossa pele, mimetizando a forma humana com perfeição. É aqui onde as teorias dos reptilianos ganham força. A ideia de seres mimetizados usando a pele humana como disfarce, ocupando cargos de poder supremo, como presidentes, líderes globais e bilionários. Imagine o céu das maiores capitais do planeta, sendo tomado por imensas frotas alienígenas. O sinal de celular desaparece, os satélites param de responder. Logo em seguida, a rede elétrica entra em colapso. As luzes da cidade vão se apagando uma a uma. Aviões perdem o controle e toda a nossa tecnologia militar se prova inútil. Esse é o pior dos cenários, onde a invasão deixa de ser um segredo e se torna uma realidade incontestável. Mas se um dia isso acontecer, na melhor das hipóteses, esses seres formarem uma parceria tecnológica e revolucionária com a humanidade, ajudando a cura de doenças e um avanço de milhares de anos em ciência. Mas seja qual das duas acontecer, uma aliança de luz ou uma ocupação sombria, o resultado é o mesmo. O mundo nunca mais será dividido entre nações, mas entre quem os aceita e quem os teme. E mesmo que esses seres tragam a cura para todas as doenças, grupos religiosos e céticos veriam neles o fim dos tempos. Por outro lado, se eles vierem para nos destruir e escravizar, ainda assim haveriam quem os aplaudisse. Aqueles que acreditam que a humanidade é má e que uma limpeza seria necessária. A invasão deixa de ser militar e se torna genética. Em laboratórios de hibridização, a última fronteira entre nós e eles desaparece, fundindo o DNA deles ao nosso, seja por uma falsa promessa de evolução ou por pura imposição biológica. Surge então uma nova espécie híbrida por manipulação genética. É o estágio onde a humanidade como conhecemos há milênios vai deixando de existir, pois não há como lutar contra o que corre nas nossas veias futuras.